Olá, olá, bom dia. Bom, hoje queria-vos falar sobre o último livro que eu li este ano, o 29º livro, Alentejo Prometido, do Henrique Raposo. É um livro que é editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e é um livro curiosíssimo. Ele apareceu-me por acaso através de um amigo, o Zé do ginásio, das aulas de RPM, que me falou deste livro, como sendo um achado, um livro muito interessante sobre o Alentejo. E principalmente ele conta a história do Alentejo, mas conta também a aventura e a história da família desta pessoa, do Henrique, que são alentejanos. Portanto, ele cruza um bocadinho as duas coisas, a história dele com a história do Alentejo. E situa-se muito ali naquela zona de Santiago, Sines, Santo André, a Bela, muito ali por aquela zona. E é um livro extremamente interessante. Ele vai buscar mesmo as histórias da fundação do Alentejo. Porque é que os alentejanos são pessoas muito fechadas, por exemplo, ele explica isso. E não só, os algarvios é exatamente a mesma coisa. Todas as minhas raízes são do Algarve e, portanto, dá para perceber isso. E, portanto, neste livro ele vai explicar tudo isso, a história de cada sítio, como é que nasceu Santo André, como é que era a história de Santiago, como é que comportavam-se aquelas populações. Fala também naquele filme em que até entrou o Hermano Gé, o Alentejo Sem Lei, se eu não estou em erro, foi dos anos 80, se não me engano foi nos anos 80 que esse filme foi filmado como sendo o Alentejo um faroeste. Ele explica aqui que era exatamente isso, era uma terra quase sem lei, e depois como é que foi a evolução até aos dias de hoje. É um livro muito fácil de ler, muito simples, são 112 páginas, se eu não estou em erro. Ainda oferecem também um postal, está como marcador no livro. Esta paisagem eu quase que me atrevo a dizer que é ali na zona de Vila Nova de Mil Fontes. Por acaso estive lá e estive a tentar descobrir, mas não consegui descobrir. Mas deve ser ali algures, que esta zona tem muito este tipo de dunas e este tipo de arbustos. Queria-vos só ler uma passagem que era também para vos mostrar um pouco como é que ele escreve. Convém, contudo, recordar que esta guerra entre alentejanos e a Guarda começou durante a Primeira República. Quando percebi este ponto, tornou-se claro que tinha de voltar à estrada. É que a aldeia situada entre Alvalade e os Bicos, Fornalhas, foi palco de um dos confrontos centrais da nossa história recente, a Revolta de Val de Santiago. Em 1917 foi ali implementada a primeira Comuna de Portugal, a Comuna da Luz, inspirada por António Gonçalves Correia, figura de barbas toltestianas, anarquista, ambientalista, talvez nudista. Um ano depois, no contexto da Greve Geral de novembro de 1918, alguns dos membros da Comuna juntaram-se a outros trabalhadores numa espécie de reforma agrária espontânea. Arrombaram, por exemplo, o celeiro do lavrador António Eduardo Júlio e distribuíram cereais pela população. Este e outros proprietários mobilizaram de imediato os seus jagunços para confrontarem entre malteses da nova geração, malteses com inspiração ideológica, mas foi a chegada da GNR que levou à mudança de estratégia dos revoltosos. 60 anarquistas tomaram uma posição defensiva num cerro. Houve troca de tiros, mortos e feridos, mas os rebeldes aguentaram a posição. Perante um impasse, José Júlio da Costa, lavrador de Garvão, Orique, e republicano devoto, subiu ao cerro para mediar o conflito. Os rebeldes acreditaram na palavra de Júlio da Costa e depuseram as armas. Num volte-face, o governo em Lisboa não aceitou a validade do acordo e deu o dito por não dito. Os rebeldes foram presos ou enviados para o degredo, muitos fugiram e andaram ao monte durante anos. Sentindo-se traído, José Júlio apanhou o comboio até ao Barreiro, tomou o barco até Lisboa, dirigiu-se à estação do Rossio com uma pistola dissimulada debaixo do capote e assassinou o chefe de governo, Sidónio Pais. Por acaso não conhecia este episódio do assassinato do Sidónio Pais, portanto já fiquei aqui a saber quais são as motivações. É um livro muito engraçado, que está muito bem escrito, muito barato, 3,5€. Por acaso não foi assim tão fácil de encontrar, eu encontrei na Almedina por encomenda, vi entre 3,5€ e 7€, mas o preço normal dele é 3,5€ e é um livro que eu recomendo vivamente. É um 8 em 10 e já só falta mais um para os 30 este ano. Obrigado, até breve e boas leituras.